Vamos iniciar da onde a gente parou, né. Nas últimas aulas, só uma retrospectiva aqui rápida, né, a gente viu apenas uma aula, né, mas a gente viu bastante coisa, né, sobre vetores, tá. Então a gente viu o que é uma reta orientada, né, um eixo, segmento orientado, né, segmento nulo, segmentos opostos, medida de um segmento. Por que que a gente fala de segmento? Porque é a partir dele que a gente vai encontrar os vetores, né, a partir de segmentos. A gente viu aqui que um segmento de 5 unidades, né, é um segmento onde a gente tem 5 unidades de comprimento. A gente não está tratando de centímetros, metros, não por enquanto, tá? Mas não tá, a gente não vai utilizar sistema de unidade, né? Unidade de medidas. Então, a gente usa unidade de comprimento. Vamos lá. Eu vou pular algumas definições, né? Mas é para a gente só recordar o que a gente viu durante a última aula. Segmentos equipolentes, né? A gente viu o que, que são, as suas propriedades, né? Propriedades de equipolência. A gente utiliza essa simbologia aqui, tratar de equipolência. Vetor, né? A gente viu o que é um vetor, certo? Definição de um vetor. A gente usa aquela definição de equipolência, né? Também. E vetores iguais, vetor nulo, né? O módulo do vetor também, a gente viu isso aqui, né? Vai ver mais na frente também algumas coisas. Vetores opostos, vetor unitário, né? O vetor unitário é justamente o módulo do vetor igual a 1. Então, a gente diz que esse módulo do vetor igual a 1 é o vetor unitário. Versor de um vetor, né? A gente viu também. Versor é unitário, né? Tem mesma direção e sentido. E vetores colineares, né? A gente viu também. São colineares se tiver a mesma direção, certo? Coplanares, né? Vetores coplanares se eles estão no mesmo plano, certo? Aqui tem um exemplo, né? Estão no mesmo plano, certo? Então são ditos coplanares. Se não estão no mesmo plano, né? Os três ao mesmo tempo, nesse caso, então não são coplanares. Tomados três vetores ali, né? Não necessariamente tem que ser 3 ou 4 ou 5, mas estando um fora do plano já não são coplanares, né? Aí a gente iniciou aqui um pouco das operações com vetores, né? A gente viu como fazer a adição entre vetores, né? Se caso eu tenha um vetor U que compartilha aqui da extremidade B com o vetor V, eles compartilham uma mesma extremidade. Então, a soma entre eles dois vai ser um próximo lado, né? Um outro lado formando aqui um triângulo, certo? Então, isso aqui vai ser a soma dos dois vetores, beleza? A gente usa sempre essa simbologia aqui com a setinha em cima. Tem livros que não trazem mais essa setinha em cima, mas é só para diferenciar, tá? Porque às vezes a gente confunde o que é vetor e o que não é vetor. Tá? Então, é só para diferenciar que é um vetor. A gente viu essas propriedades, né? Vale a comutativa, U mais V é igual a V mais U. A associativa, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Né? E existe um vetor nulo, né? Tal que a gente tem que a soma do vetor com o vetor nulo, ou o vetor nulo com o vetor, é igual a esse vetor, né? Ou seja, é elemento neutro, né? A gente estuda lá quando a gente trata de números, né? Conjuntos numéricos,
esse 0 aqui, na verdade, é elemento neutro na soma, né? 1 mais 2, ou 0 mais 2 é 2, né? Ou 2 mais 0. Então, é elemento neutro. E aqui a gente trata como é vetor nulo, tá? Vetor nulo. Vamos lá. Outra propriedade, né, uma quarta propriedade, é que se eu tenho um vetor V e existe, né, vai existir apenas um, tá? Vetor oposto a ele. A gente denota por menos V. É um vetor oposto. Então, se a gente fizer uma soma entre esses vetores, né, também vale a comutatividade, né, entre eles. V mais menos V é igual a menos V mais V. Isso resultará, essa soma resultará no vetor nulo, tá? Tanto faz utilizar essa ou essa forma aqui, né, já que é comutativa. Então, isso aí se chama demonstração, né? Demonstração de que vale, né? Tanto para comutativa e resulta aqui num vetor nulo. Aí a gente ficou aqui, a gente ainda viu também um pouco, né? Da diferença, a gente viu soma e diferença, né? Eu falei que a gente ia ver só o produto nessa próxima aula, que seria na terça, mas eu acabei tendo que cancelar, né? Mas vamos lá. Só para recordar aqui também um pouquinho, né? A diferença entre dois vetores, né, é dado dessa forma. A diferença é um vetor, né? Um vetor D. E a gente pode reescrever como sendo a soma do vetor U com o oposto do vetor V, né? A gente pode escrever dessa forma, beleza? Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse vetor U aqui, né, compartilha da mesma origem, que é o ponto A, com o vetor V, certo? Então, a gente diz que esse Szinho aqui vai ser a soma, certo? Então, esse Szinho aqui vai ser a soma desses dois vetores, certo? Formando aqui um paralelogramo, né? A gente pode dizer assim, que sempre que eu for fazer operações, tiver que utilizar a soma ou subtração, se eu desenhar esse paralelogramo, ele vai me dar o resultado, tá? Ele vai me dar algumas características para eu entender o resultado dessa soma ou da diferença. Então, basicamente é olhar para a diagonal desse paralelogramo, que é o vetor S aqui em vermelho, tá? Então, essa diagonal, né, maior, a gente diz que essa diagonal é a soma desses dois vetores em azul, né? Já aqui nesse outro desenho, a gente tem os mesmos vetores, certo? O vetor V e o vetor U, partindo do ponto A, certo? E aqui, desenhados aqui o paralelogramo, né? A partir dos vetores U e V, certo? Só que agora a diferença vai ser a diagonal menor. Tá? A diferença entre os vetores vai ser a diagonal menor. E se vocês perceberem, né, a direção aqui, o sentido, na verdade, né, do vetor V, ele mudou porque a gente quer o oposto dele, né? Por isso que ele mudou aqui a direção. A direção agora é oposta, né? Ou a direção não, desculpa, o sentido. O sentido é oposto, né? Já que a gente tem aqui o vetor menos V, certo? Então, vamos lá. Acho que já expliquei isso o suficiente, né? Mas vamos lá. Aqui, essa parte onde a gente parou, que é a multiplicação
a parte da multiplicação de vetores. E nesse caso, o primeiro aqui é multiplicação por um número real, né? Então, dado um vetor v diferente do vetor nulo, né, não pode ser nulo, tá? E um número k também diferente de zero, né? Esse k tem que ser um número real. Então, a gente diz que o produto de um número real k pelo vetor v é o vetor p, né? Não necessariamente tem que ser p, tá? Mas é, por definição, um outro vetor qualquer. A gente denotou aqui por p, por conta do produto, né? Para fixar, né? Produto, vetor produto entre um número real e um vetor, certo? Um vetor v qualquer, diferente do nulo. Então, a gente pode aplicar aqui um módulo, né? Módulo nos vetores. Esse módulo aqui, ele traz para as operações de vetores as mesmas características das operações em vetores que a gente viu lá em função modular, né, no ensino médio. Creio que a maioria viu isso aqui faz tempo, tá? Ou nem viu, né, porque tem professores aí que realmente não passam função modular, né, que é aquela função cujo gráfico fica dessa forma aqui, né, em forma de V, certo? E sempre positivo, né? Então, vamos lá. Positivo porque o módulo torna sempre um valor positivo, certo? Então, se eu aplicar o módulo em P, eu tenho que aplicar o módulo em K vezes V, certo? Que eu faço de um lado, eu faço do outro, já que eu tenho uma igualdade, né? Por exemplo, a gente viu lá em equações do primeiro grau, né, no ensino fundamental ainda, que eu tenho aqui 2x igual a 4. Aqui é fácil deduzir que o x é 2, né? Mas como a gente encontra aplicando aqui, né, operações algébricas em cima dessa igualdade, né? Aí o professor ele diz, passa o 2 dividindo, né? Ah, passa esse 2 aqui, como ele está multiplicando, passa para cá dividindo, né? O professor ensina assim? Ensino fundamental, até no ensino médio, o professor ensina dessa forma. Aqui já é diferente, tá? Vocês não vão fazer isso. Porém, é o mesmo processo, porque lá a linguagem tem que ser outra, né? Com crianças e adolescentes, para vocês realmente conseguirem entender isso. Mas, na verdade, eu quero isolar o x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 2 daqui. Para eu tirar esse 2 daqui, eu tenho que dividir ele por 2. E que eu faço de um lado, eu faço do outro lado, já que eu tenho uma igualdade. Então, aqui eu divido por 2 e lá do outro lado, né, no segundo membro, né, eu divido por 2 também. Dividindo 2 por 2 é 1, certo? E 1 vezes x é x. Então, isso aqui resulta que é x, o primeiro membro. E no segundo membro, como 4 dá para dividir por 2, eu divido, né? Fica 2. Então, x é igual a 2. Esse é o cálculo certo a ser feito. O professor fala, passa dividindo, né? Passa multiplicando, passa menos, né? Passa mais para o outro lado. Né? E, na verdade, é isso que você faz, porque você tem uma igualdade que eu faço de um lado e faço do outro. Também vale para módulo. Se eu tenho aqui módulo de P, se eu quero encontrar um módulo de P, eu faço módulo de KV aqui do outro lado. Só que pela propriedade, né, do módulo, eu posso separar esses módulos. Eu posso ter o módulo de K, né, da constante, vezes o módulo de V. Tá? Isso aqui é uma propriedade do módulo. Beleza? Só aproximar aqui para ficar melhor, né? Aí vamos lá. Vamos ver a direção. A direção tem que ser a mesma, né? Seria incoerente se mudasse a direção só porque eu estou multiplicando por K.
E vai continuar a mesma porque esse K aqui, esse módulo de K, vai tornar positivo, vai torná-lo positivo, né? Então, não tem como ser o inverso, né? Desculpa, o inverso não, o oposto do vetor V. Principalmente porque ele também está em módulo. Módulo torna ele positivo, certo? Então, por isso que vai continuar na mesma direção, beleza? E também, de certa forma, no mesmo sentido, né? Vamos lá. Pra gente não demorar muito nessas coisinhas aqui. Sentido. Sentido é o mesmo de V também, né? Como eu falei, já que K, que é a terceira do sentido, né? K é positivo, como eu falei aqui agora, né? Já que a gente vai ter um módulo de K. E contrário ao vetor V, se esse K for menor do que zero. Pode ocorrer também, né? Pode ocorrer o sentido, tá? A direção sempre vai ser a mesma. Porém, o sentido ele vai alterar, né? Dependendo aí. Porque o módulo, lembra lá? Eu não sei se eu cheguei a falar. Por exemplo, o módulo de K, certo? Esse módulo de K aqui, pela definição de módulo, ele vai ser K positivo, né? Se esse K for maior do que zero, certo? E vai ser menos K se K for menor do que zero. Por isso que aqui embaixo aparecem essas duas coisinhas aqui, tá? K menor que zero e K maior que zero. Então, ele vai ter o mesmo sentido de V se K for positivo, maior que zero, né? E ao contrário, né? Vai ter sentido contrário de V se K for menor que zero. Se for K menor que zero, é menos K. Beleza? Isso aqui é a definiçãozinha de módulo, tá? Módulo de K. Vamos lá. Então, olha só, aqui tem uma figura, né, ilustrando. Aqui eu tenho o módulo V, certo? Se eu multiplicar por 2 esse módulo V, eu vou ter duas medidas, né, desse mesmo módulo. Aqui, ó, o mesmo tamanho. Se vocês perceberem, tem o mesmo tamanho aqui, ó. Mesmo módulo, né, mesmo comprimento. E daqui para cá, mais um comprimento de V, certo? Então, eu tenho que esse vetor aqui é chamado 2V, já que eu tenho duas vezes o vetor V, beleza? Aqui, eu vou ter que o sentido está aqui para essa direção, certo? O vetor V, beleza? Então, se eu tiver 3 vezes esse mesmo comprimento, né, esse mesmo módulo, 3 vezes, em sentido contrário, né? Então, eu tenho 3 vezes esse vetor V, só que negativo, já que ele está em sentido contrário, beleza? Justamente o que está escrito aqui, ó. Esse K é negativo? É. Então, eu tenho 3 vezes o mesmo vetor, só que em sentido contrário, tá? Vou apagar aqui, melhorar essa. E dá para ver, né? A setinha está apontada aqui para outro sentido, né? Porém, estão na mesma direção, certo? Já que elas são paralelas aqui, né? Dá para ver que estão paralelas, mesma direção. Sentido contrário, já que eu tenho um K, né? O K aqui nesse caso vai ser menos 3, certo? Menos 3 é menor que zero. Se é menor que zero, eu tenho sentido contrário ao V, beleza? Por isso que aqui a seta aponta para cá
e a outra seta aponta no sentido contrário, né? Vamos lá. Bem simples, né? Eu vou passar assim porque eu creio que vocês entendem isso aí, né? A gente nem calculou nada ainda, tá? Isso aqui é mais questão de entender aqui esses conceitozinhos aqui que a gente viu, tá? Deixa eu passar aqui um pouco. Eita. Só um momento, pessoal. Deixa eu só ventilar aqui que eu tô ficando sem ar. Abri a janela aqui que complicado. Eu não tô com Covid não, mas é justamente a sala que tá muito abafada. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, continuando, né? Algumas observações que a gente tem que ver com relação a essas definições aqui do produto de um número real por um vetor, né? Então, se esse K, né, for igual a zero, a gente sabe que não pode ser, né? Pela definição aqui, esse K tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Mas se esse K for zero, ou o vetor também for nulo, né? Então a gente diz que o produto é nulo, né? Esse produto vai ser um vetor nulo, se caso acontecer. E se esse K, né, se esse produto aqui, esse vetor, produto entre um número real e um vetor, com um vetor nulo, né, é bem simples, né? Se eu tenho aqui duas vezes o vetor nulo, o que acontece? Esse K aqui, ele é real, né? Sabe que ele é um número real, ou seja, pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, obteremos, com essa multiplicação de um... deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, né? Na verdade, não é isso que está falando. Eu estou falando desse aqui anterior, né? Eu tenho aqui 0, né, que é um número real, vezes o vetor nulo, tá? Então, esse produto é o vetor nulo. Parece que é coerente, né? Multiplicar por zero vai ser zero. Sim, mas como a gente está tratando de vetores de vetor nulo, então continua sendo nulo mesmo eu multiplicando por zero. Tá? Aqui, aí agora sim, vamos para essa daqui. Então, quando eu tenho esse vetor do produto de um número real com um vetor diferente de nulo, né? Ou seja, esse K pode ser qualquer número real do conjunto real dos reais, né? E esse vetor pode ser qualquer vetor diferente do nulo. Então a gente tem infinitos, né? Todos os infinitos vetores colineares a V, tá? Então a gente tem infinitos vetores colineares, tá? Aí você tem que relembrar lá o que significa colinear. Aí você vai entender por que a gente tem infinitos vetores colineares a V. Tá? Então, colineares, né? Colineares, mesma linha, né? Mesma direção, né? Nesse caso. E, portanto, né? Se eles são colineares entre si, qualquer um deles é sempre múltiplo escalar. Né? A gente vai utilizar essa linguagem daqui em diante. Tá? A gente fala que quando a gente multiplica um número real k por um vetor v, certo? A gente diz que esse k aqui agora é um múltiplo por um escalar. Né? Escalar. Esse escalar é justamente esse número real, tá? Múltiplo escalar, beleza? Então, vão se acostumando aí com essa linguagem aqui. Então, quando eu falar de escalar, é porque é um número real, não é vetor, tá? Então, é um número real do outro, ou seja, qualquer que eu pegue
qualquer que seja esse K, né, esse múltiplo escalar, eu vou ter sempre um vetor colinear ao vetor original, né, digamos assim. Então, reciprocamente, né, da mesma forma, dados dois vetores U e V colineares, sempre existe um K real, tal que U é igual a K vezes V. Guarda isso aí. Isso aqui vocês vão utilizar. Tá? Então, sempre a gente vai ter essa definiçãozinha aqui, digamos, né? Essa definição, esse resultado, para quando a gente tratar de vetores colineares, tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem um vetor U. Esse vetor U ele pode ser igual a menos 2/5 do vetor V. Ou V pode ser menos 5/6 do vetor U. Tá? Pode acontecer isso, já que eles são colineares. Tá? Mesma direção. Pode ter sentidos opostos? Pode. Tá? Pode ter módulo diferente? Pode. Já que... Mas lembra lá que são colineares? Mesma direção. Tá? Direção é uma reta, né? Suporte aqui. E essas retas suportes são paralelas. Beleza? Ou podem estar numa mesma reta, né? Por exemplo, esse vetor aqui eu posso colocar em cima de uma mesma reta suporte, né? Daqui para cá. Então, aqui o vetor U, né? Deixa eu até trocar de cor aqui, ficar mais didático. Então, aqui o vetor U eu posso colocar em cima de uma mesma reta suporte. Vetor U. Ou seja, mesma direção, né? Digamos, em cima da mesma reta, tá? Para quem tiver um pouquinho de dificuldade de entender isso aí, tá? Vamos ver aqui. Outra observação a ser feita, né? É que o versor, né, em cima do versor. Então, o versor de um vetor não nulo, né? Que faltou uma setinha. Quando eu tiver essa escritazinha aqui, ó, vetor V diferente de zero ou vetor nulo, quer dizer que esse vetor é diferente do vetor nulo, né? Ou seja, é qualquer vetor diferente do nulo, tá? Então a gente diz que o vetor unitário U vai ser, eu vou encontrar ele a partir dessa expressãozinha aqui, tá? Essa expressãozinha que a gente vai utilizar para encontrar o vetor unitário, tá? Do versor. Então, o versor de um vetor é o vetor unitário. A gente viu isso nas aulas anteriores, na aula anterior, né? Então, o versor de um vetor é o vetor unitário. E esse vetor unitário, ele é encontrado a partir desse outro vetor aqui, quer dizer, desculpa, dessa operaçãozinha que a gente tem que fazer com relação ao vetor V. A gente pode usar ou essa definição, que também é uma multiplicação aqui, ou essa outra aqui, que é a mais utilizada, né? A gente pega o vetor, encontra o vetor unitário a partir do vetor V dividido pelo módulo dele, beleza? Dessa forma a gente encontra aí o vetor unitário. Aí lembra lá que o vetor unitário ele tem que ser igual a quanto? A 1. Se não for igual a 1, a gente não tem vetor unitário, né? Já está falando, é unitário, eu tenho uma unidade, beleza? Então vamos lá. Então essa daqui, né? Como eu falei para vocês, é uma das formas de encontrar o vetor unitário. E sempre vai ser um positivo, né? Sempre vai ser um, tá? Então aqui, né, a gente tem um vetor, esse daqui é um vetor V, certo? Vetor V.
E esse vetor unitário vai ser justamente uma unidade desse vetor, né? E é isso aqui. Mesma direção, sentido, porém o módulo é unitário. É uma unidade só que a gente quer desse vetor inteiro, tá? Então, parece ser besta, né? Coisa besta, mas não é. Isso aqui a gente calcula alguns resultados em cima dele, tá? Então, a gente tem uma unidade do vetor V inteiro. E a gente calcula a partir dessa expressãozinha aqui. Beleza? Não esqueça. Tá? A gente pode também encontrar o vetor V, né? Sabendo do módulo do vetor V e da sua unidade, a gente também consegue encontrar o comprimento total do vetor V, né? O vetor V, na verdade, é dado dessa forma. Basta multiplicar que o mesmo pelos extremos, né? A gente obtém essa outra expressãozinha aqui, né? E a gente tem que esse vetor V é o produto do seu módulo pelo vetor unitário, de mesma direção e mesmo sentido de V, né? Justamente o que eu falei, mesma direção e sentido, tá? Então, esse vetor V é justamente, a gente também pode tratar assim, como o produto entre seu vetor unitário e o módulo do seu vetor, né? É simples de entender, né? Isso aí. Já que a gente tem a unidade do vetor vezes o seu comprimento, né? Então, é 1 vezes o comprimento inteiro, né, do vetor. Digamos aqui que o comprimento aqui seja de 5, certo? Então, esse 5 aqui é justamente quem? O módulo do vetor. Módulo do vetor V. E quem é esse U aqui? O vetor U. É justamente 1. Então, 1 vezes 5 é 5, né? Justamente o comprimento total aqui do vetor V, né? Então, bem simples, né, de entender essa operaçãozinha aqui, né, a ser feita. Vamos lá, deixa eu pular aqui mais um pouquinho, para a gente não perder tanto tempo nessas definições e tentar fazer alguns exercícios. Ó, propriedade da multiplicação por um número real, né? Tem algumas propriedades também, tá? Vocês vão ver muitas propriedades ainda pela frente. Então, dados dois vetores U e V, né, vetores quaisquer, né, e A e B números reais, né, esse A e esse B vão fazer o papel do K, né, que a gente viu agora há pouco. São números reais, são constantes, são escalares, digamos assim, né? Já vamos utilizar essa linguagem. Então, aqui, vale a associativa, né, da multiplicação do escalar pelo um vetor. Então, A vezes B, B vezes V, é igual a vezes B vezes V, né? Aí, ó, a associatividade ela é válida para a multiplicação de escalares aqui. Se eu tiver uma soma de dois escalares, né, vezes um vetor V, eu posso também aplicar a distributiva em relação à adição dos escalares, tá? Então, aqui eu tenho a adição de dois escalares vezes um vetor V. Eu posso aplicar aquele velho chuveirinho que o professor ensina lá no ensino fundamental, né? Chuveirinho. Só que esse chuveirinho tem o nome de propriedade distributiva, tá? Não pode esquecer isso aqui. Vocês não estão mais no ensino fundamental. Então, distributiva. Aqui a associativa, né? Mesmo trocando de lugar, a gente tem o mesmo resultado. A distributiva, né, o famoso chuveirinho lá, né? Distributiva, com relação à soma de escalares, a gente vai ter A vezes V mais B vezes V, é o vetor V. Agora, a distributiva também a gente tem com relação à adição de dois vetores. Agora a gente tem a soma de dois vetores aqui, ó. O vetor U mais o vetor V.
vezes um escalar aqui fora, né? Fora dos parênteses. Aplica a distributiva, né? Eu tenho esse escalar vezes o vetor U, mais o escalar A vezes o vetor V, beleza? Então, também aplicado a distributiva com relação à adição de dois vetores, ou mais, né? Quer dizer que só tenha a soma de dois vetores, mas podem ter mais. E aqui é a identidade, né? Identidade é o elemento neutro, né? Que a gente vê lá no ensino fundamental. E se eu multiplicar o escalar 1, né? O número 1, por qualquer vetor, vai ser ele mesmo, né? Que é elemento neutro. Ou seja, nesse caso aqui, quando a gente trata de vetores, né? Operações algébricas, digamos assim, a gente trata como identidade, beleza? Então, essas são as propriedades da multiplicação com relação a um número real, né? A gente tem um escalar, tá? Aí a gente vai ver multiplicação entre dois vetores ainda. Vamos lá. Aqui tem um exercício resolvido, tá? Eu vou tentar buscar mais esses exercícios resolvidos para vocês, porque para mim esse livro aqui ele já contempla tudo que a gente vai ver. Então, não vou buscar assim outros exercícios mirabolantes aí que existem, né? Mas eu vou tentar simplificar o máximo possível, tá? Então, assim, dados dois vetores, três vetores, né? U, V e W, né? Então, a gente tem essa operaçãozinha aqui. Então, como é que a gente consegue construir as setinhas, né, digamos assim, dessa soma aqui de vetores, dessa expressão que envolve vetores e seus escalares, tá? Aí, como vocês podem observar aqui, aqui a gente tem os vetores, né, conforme a sua medida, tá? Então, olha só, o vetor U é de 2, né? Que a gente tem um vetor qualquer, né? A gente vai pegar só a unidade dele, tá? A unidade, digamos assim. Então, a gente tem um vetor U, o vetor V diferente, né? Tá? Por isso que aqui eles aparentam ter medidas diferentes. E aqui um vetor W diferente também, tá? Dá para ver que ele tem um comprimento diferente, né? Direção também. Então, como que a gente pode escrever, utilizando esses vetores aqui, escrever essa soma, né? Esse vetor soma aqui. É isso que a gente quer. É mostrar como escrever essa soma, esse vetor S, da soma de todos esses vetores com seus escalares, tá? Então, olha só. Se eu tenho um vetor W, a gente tem que pegar a metade dele, né? Ou seja, 1/2 de W. 1/2 de W é esse tamanhozinho aqui, né? A metade dele. Então, a gente vai pegar só a metade dele. Vamos lá. Então, pegando a metade dele, a gente tem só... Vamos pegar daqui para cá, né? Isso daqui é o vetor 1/2 de W. Beleza? Vetor W. E se vocês observarem, esse vetor W é a mesma medida dele, essa mesma medida aqui, ó. 1/2 de W aqui, ó. Tá? Então, beleza. Já tenho essa medida aqui. Olha só, presta atenção como eles estão, digamos, de certa forma, paralelos aqui, certo? Eles estão paralelos. Dá para perceber isso? Se eu traçar uma reta aqui, ó, uma reta aqui assim, e outra aqui assim, uma reta suporte, dá para ver que são paralelas essas duas retas em azul? Então, por isso que eu mantenho aqui o mesmo
a mesma direção, tá? E o mesmo sentido porque o escalar é positivo, né? Então também mantém o mesmo sentido, tá? E a mesma direção. Só não mantém o módulo do W inteiro, porque o módulo aqui eu tenho um multiplicado, um escalar, né? Multiplicando com o vetor V, e eu quero apenas a metade dele, né? Vetor V não, desculpa, o vetor W, tá? Agora vamos lá para o outro vetor. Agora eu quero o vetor, vou colocar aqui de outra cor, tem um verde aqui. Vetor U. O vetor U, ele traz aqui uma unidade aqui, certo? Mas a gente quer 2 unidades dele. Então vai ser o dobro dele, né? Então isso aqui vai ser o dobro do vetor V. Então aqui a gente tem 2, o vetor V não, desculpa, o vetor U, tá? Então 2 vezes o vetor U vai ser essa medida aqui, ó, tá? Então se vocês observarem, esse vetor 2U, ele está aqui também, ó. Está aqui, certo? Já que ele mede 2 vezes aquele vetor. E se você colocar uma reta suporte aqui, vocês vão observar que essa reta suporte aqui é paralela também, né, a essa outra reta aqui, suporte da soma aqui, que a gente fez a estrutura da soma, certo? Tranquilo? Então está aí, a gente está somando 3 vetores com seus respectivos escalares, tá? Então, eu sei que não está tão paralela, mas é porque eu não tenho como fazer mais reta possível, tá? Mas eu creio que vocês entenderam aqui as retas suportes. Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluído. Agora vamos lá para a terceira reta, terceiro vetor aqui, né? Que é menos 3V. Olha só, menos 3, K é menor que zero. O escalar é menor que zero, logo eu vou ter sentido oposto, certo? Aqui a gente tem que o sentido do vetor V está para cá, certo? A gente vai mudar esse sentido. Então, ela vai ficar nessa direção. E como está multiplicando por 3, eu vou ter 3 medidas desse tamanho, né? Desse tamanho aqui do vetor V. Então, eu vou pegar aqui, como é sentido, mesma direção, porém em sentido oposto, tem 1, 2, 3, certo? Digamos que tem aqui a mesma medida, tá? Esse vetor V aqui. Então, aqui eu tenho o menos 3V, beleza? E se vocês observarem, é paralela a esse vetor aqui, que representa o menos 3V. Tá? Esse segmento aqui que representa o menos 3V. Beleza, professor. E agora, como é que eu faço essa soma? Justamente como a gente fez com as outras, né? Lá a gente viu que se eu compartilho pontos em... Deixa eu usar aqui outra cor. Vou usar aqui o preto. Se a gente tem um vetor que ele compartilha uma mesma extremidade, né? Aqui o A até o B e do B até o C, certo? Então, a soma desses dois vetores aqui, digamos U e V, vai ser esse outro vetor aqui que parte de A até C. Ou seja, forma um triângulo, certo? Aqui eu tenho um vetor que parte de A até B e o outro vetor que parte de B até C. Então, a soma vai ser justamente esse vetor S aqui, né, vai ser a soma do vetor U com o vetor V. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 3
vetores, né? Eles estão partindo aqui da mesma... Ah, mas, professor, mas aqui não tem A, B e C. Não interessa, tá? O importante é que vocês tenham essa característica da setinha. E aqui não necessariamente está dizendo que elas partem do mesmo ponto, tá? De uma mesma extremidade, mas que vocês têm de fazer a soma entre eles, tá? Então, a soma entre eles aqui vai ser 2U menos 3V mais 1 meio de V. Se vocês observarem aqui, essas setinhas, elas estão, digamos, seguindo, não a mesma direção, né? Mas um sentido aqui, certo? Ou seja, a seta está apontando para cá, né? Aí ela continua apontando para cá e aqui apontando para cá, né? Segue essa direção aqui, né? Esse sentido, digamos, tá? Não necessariamente esse mesmo é o mesmo sentido, tá? Então aqui elas encontram aqui com justamente essa soma. Deixa eu colocar aqui outra canetinha. Então essa soma vai ser justamente esse outro lado aqui, formando um trapézio, né? Essa figura aqui é um trapézio, né? Para quem não lembra. Então, essa figura aí formada entre esses 4 vetores, e esse lado maior vai ser a soma entre eles, né? Já que eu tenho soma aqui, mas aqui tem menos 3, professor. Independente disso, tá? Você tem que olhar para o todo. Então, a soma aqui vai ser justamente o outro lado que une esses vetores aqui, né? Num quadrilátero, digamos assim. É justamente esse trapézio, beleza? Então, esse vetor S é a soma entre eles, entre esses vetores. Eu sei que é difícil assim entender de primeira, tá? Mas é fazendo exercício que vocês vão conseguir entender como fazer isso aqui. Claro que eu não vou cobrar em toda a aula que vocês façam isso, mas tem que pelo menos entender esses conceitozinhos aqui dos segmentos que orientam os vetores, tá? Então, essa soma aqui que a gente fez, né? Essa soma entre os vetores U, V e W, né, resultaram no vetor S, só que eles também têm os seus escalares. Então, a gente tem que seguir a regrinha. Qual é a regra? É colocar esses vetores no tamanho certo, certo? Tamanho certinho deles. Se eu tenho um vetor U, eu tenho o dobro dele, então eu tenho que pegar o dobro do tamanho dele. Se eu tenho um vetor V, eu tenho um triplo dele, porém a direção oposta, então eu tenho que pegar o vetor V com 3 vezes a direção oposta. Se eu tenho um vetor W, a metade do vetor W, então eu tenho que pegar só a metade do vetor W. E seguindo sempre a mesma direção, tá? A mesma direção, de preferência. Qual é a direção, professor? Essa reta suporte aqui, ó. Essa reta suporte, ela é paralela à reta suporte aqui do vetor menos 3V, paralela. Tá? Vetor menos menos não, meio W, né? Metade de W. Tá aqui, ó. Essa reta suporte aqui do vetor W. Aí, se vocês pegarem, ela também vai ser paralela aqui a esse vetor W aqui, que a gente coloca na soma. A mesma coisa acontece com o vetor 2U. Pega uma reta suporte aqui, a gente vai ter que colocar ela na mesma paralela, né? A reta suporte aqui da soma também. Tá? Beleza? Então, sempre seguindo essa mesma direção. Não pode esquecer disso. Aí, a partir daí fica fácil, né? Se você souber que é uma mesma direção, tem que colocar na mesma direção, multiplicar por esse escalar, você consegue fazer isso aqui facilmente, tá? Não tem segredo. Vamos lá. Aqui tem esse exercício, eu creio que esteja resolvido também. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha só, aqui está pedindo que, dado um paralelogramo, né? ABCD,
que é esse daqui, né? A, B, C e D. A gente tem um paralelogramo e é determinado pelos vetores AB e AD, certo? Esses vetores aqui, AD e AB. Beleza? Então, a gente determinou esse paralelogramo a partir desses dois vetores. Tranquilo? E ele está dizendo aqui que esse M e esse N são pontos médios. O que é isso, professor? Ponto médio é o ponto que está na metade desses segmentos que aparecem aí. No caso, o ponto M está na metade dos segmentos DC, né? E o ponto N está na metade aqui, né? No meio, entre o ponto A e B, né? Entre os pontos A e B, as extremidades. Beleza? Aí pede que a gente faça o seguinte: completar convenientemente, né? Qual é a soma de A, o vetor A com o vetor, ou vetor AD com o vetor AB, tá? Aí você vai lá e faz a soma. Qual é essa soma aqui? Entre o vetor AD e o vetor AB. Vai ser justamente isso aqui, né? Lembra lá? Vai ser a diagonal maior. Qual é a diagonal maior? É essa daqui. Tá? Então, isso aqui é um vetor. Esse vetor aqui é o vetor AC, né? Ele está partindo de A e chega até C. Então, esse daqui é o vetor AC. Vamos ver se é verdade. Olha só, a solução aqui, ó. Letra A, vetor AC. Beleza? E aqui vocês conferem os outros, né? Vão desenhando. Isso aqui ajuda muito, né? Ajuda muito. Por exemplo, aqui, qual é a soma? Vamos ver mais um aqui. A soma do vetor. Eu vou apagar isso aqui. Trocar a cor novamente. Letra B. Qual é a soma entre o vetor BA e DA? Ó, vetor BA é esse aqui, ó. Né? Sentido mudou aqui, ó. Esse é o vetor BA. Então, deixa eu até trocar de cor aqui. Deixa eu usar esse azul. Então, o vetor BA, ele mudou a direção. É esse aqui, tá? Mudou lá a ordem das letras, mudou a direção, tá? Falei isso lá nas aulas anteriores. Então, mudou a direção aqui. Então, ele é o oposto do vetor AB, beleza? E o vetor DA? Vetor DA também mudou a direção aqui. Ou, desculpa, o sentido, né? Então, se é DA, ele é o oposto de AD. Então, os dois se encontram nesse ponto aqui. E agora, qual é a soma entre eles dois? Eita, professor, aí complicou a minha vida, hein? E agora? Aí eu vou ter que saber, né? Desenhar isso aqui. Aqui na resposta, vocês vão ver aqui, ó. Que é CD mais DA, que é igual a CA. O que isso significa, professor? CD, DA. CD, DA. Ou seja, esse segmento aqui, deixa eu pegar aqui em vermelho. Esse segmento aqui, CD, ele não é paralelo ao segmento AB aqui, ou BA, eu estou pegando nesse sentido, né? BA. Então, esse segmento aqui, como ele é paralelo, ele tem mesma direção, sentido, né? E módulo. Então, eu vou pegar aqui na mesma direção, sentido e módulo CD. Então, eu tenho o vetor CD é igual ao vetor BA, certo? E aqui eu tenho um vetor, esse outro vetor aqui, que é paralelo ao vetor DA,
ele tem que ter a mesma direção e sentido, certo? Mesma direção e sentido. Então, a soma desses vetores aqui vão ser a mesma soma desses dois em vermelho. A mesma soma desses dois em azul vai ser a mesma soma desses dois em vermelho, concordam? Então, a soma, a gente viu que a soma ela é dada pela diagonal maior, né? Então, ó, a diagonal tem que seguir, digamos, esse sentido das setinhas deles, desses dois vetores que a gente pegou, já que eles são opostos. Então, a gente vai pegar a setinha voltada aqui, né? O ponto A, o segmento aqui que tem extremidade no ponto A. Então, esse segmento aqui vai ser a nossa soma de BA com DA, né? Vetor DA. Mas olha só o sentido. O sentido está de C para A, não está de A para C. Então, esse vetor aqui vai ser o nosso vetor CA. Tá? Vetor CA. Ele parte de C e chega até o ponto A, certo? Justamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Justamente. É o segmento CA. E assim vocês vão construindo as figurinhas, né? Na maioria das vezes é um paralelogramo, tá? Mas vai ter questões, claro que você vai montar um trapézio, né? Um retângulo, vai depender muito aí das questões, né? Mas na maioria das vezes ou é um trapézio ou é um paralelogramo, tá? Claro, se vocês observarem aqui, a constante, né, o escalar é o mesmo, por isso que é um paralelogramo a figura. Como o escalar aqui é diferente, né, nos três vetores, então por isso que eu vou ter aqui uma figura meio que um trapézio, né? Isso aqui não é um trapézio, mas parece um trapézio, tá? Parecida com um trapézio. É um quadrilátero também, né? Então, sempre eu vou formar assim mais ou menos uns quadriláteros, tá? As figuras geométricas para fazer essas relações e operações entre vetores, beleza? O restante aí é com vocês, tentar interpretar esses desenhos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o horário. O horário tá bom, dá para a gente ver mais algumas coisas. Observação. Opa, deixa eu trocar essa cor aqui. Deixa eu ver aqui meu celular. Vamos lá. Observação. O que a gente pode observar dessas situações ali? Então, sabendo que esses de dois vetores, né? Se a gente tiver dois vetores V1 e V2 não colineares, eita, professor, não colineares, então eles não precisam ter mesmo modo, sentido, ou mesma direção, né? Ah, beleza. Então, não precisam ter mesma direção. São sempre coplanares. Opa! Então, se esses dois vetores não são colineares, eles são sempre coplanares, estão no mesmo plano. Aí a gente tem lá um escalar A1 vezes o vetor V1, que tem direção de V1, certo? Ele vai ter a mesma direção, já que é um escalar vezes esse mesmo vetor, certo? E se a gente tem um escalar A2 vezes o vetor 2, ele tem necessariamente ter a mesma direção de V2, tá? Ou seja, esses dois vetores são colineares. Porém, o vetor V1 e V2 não, tá? Mas o vetor 2 com o seu multiplicado por um escalar tem a mesma direção, tanto o vetor 2 como o vetor 1. Vetor 1 multiplicado por um escalar A1 tem a mesma direção também, tá? Aí agora a gente vai fazer a soma entre esses dois vetores. Como é que acontece isso, professor? Vamos lá. Então, olha lá. Eu tenho um escalar, A1 vezes V1, mais A2 vezes V2. Essa soma, que é um vetor também, resulta em um vetor, sempre será, né, ou será sempre um vetor representado
no mesmo plano de V1 e V2, tá? Então, essa soma vai estar no mesmo plano, ela deve estar no mesmo plano, tá? Então, aqui a gente tem o vetor V2, certo? Aqui o vetor V1. Aí, digamos aqui que a gente multiplica por um escalar, certo? Um escalar A2, o vetor V2, então ele aumenta de tamanho, já que é um escalar, digamos que seja positivo, né? E maior do que o vetor unitário, claro, né? Do que 1, na verdade, desculpa. Esse A2 maior do que 1. E aqui também, né? O escalar aqui, A1 vezes o vetor V1, né? Resulta nesse módulo, né? Nesse comprimento do vetor, certo? Já que eu estou multiplicando por um escalar. Então, essa soma aí, que a gente vai encontrar, os seus escalares, vai ser justamente dos vetores com seus respectivos escalares, vai ser essa soma aqui, como eu falei para vocês. Opa! E tirando aqui do... Falei para vocês. Só que aqui eu desenhei errado, né? Eu colori errado, na verdade. Porque esse vetor, como ele está multiplicando por um escalar, ele inicia daqui, tá? Ele não vai iniciar do vetor V1. Ele vai iniciar lá do início, da origem, né? Da extremidade. Então, por isso que a soma desses dois vai ser esse vetor aqui. A gente já viu isso, né? Se vocês observarem, também desenha aqui um paralelogramo, tá? Então, essa soma de escalares e dois vetores também pode ser feita, tá? E a gente viu lá naquele exemplo antes do anterior, certo? Então, a gente tem dois vetores, né? Que estão num plano, e essa soma dos escalares com esses vetores, multiplicação com esses vetores, vão estar no mesmo plano, tá? Lembrando que esse A1 e A2 são escalares, eles são números reais, tá? Então, a gente pode dizer que esse vetor, né, essa soma, é um terceiro vetor V3, né? Também, a gente pode denotar assim. Então, o vetor V3, né, está representado no mesmo plano do vetor V1 e V2. E nesse caso, essa soma aqui, dos escalares com seus respectivos vetores A1, V1 e V2, está no plano V1 e V2, e assim a gente tem um escalar A3, V3, né, um vetor V3, que também faz parte desse plano, do mesmo plano. Então, a gente pode somar até mais um vetor com o seu escalar, e eles estarão, né, consequentemente, no mesmo plano, tá, de V1 e V2 também. Tá? Então, eles sempre vão estar no mesmo plano. É aquela figurinha aqui que eu mostrei lá atrás para vocês, né? Aqui, ó. Os vetores vão estar no mesmo plano. Então, se eu tenho uma soma aqui, os vetores, a soma também vai estar no mesmo plano, tá? Mesmo multiplicando por escalares. Beleza? Outra observação é que o vetor V3 não está representado. Calma aí. O vetor V3 não está representado no mesmo plano. Nesse caso aqui, em que ele pode não estar representado no mesmo plano, né? Então, aqui ele já... A soma faz parte do mesmo plano de V1 e V2. Porém, o V3 pode ser que não esteja também, né? Representado no mesmo plano de V1 e V2. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Pode ser que aconteça esse caso, né? Que o vetor V3 não está no mesmo plano que V2 e V1, porém a sua soma pode estar, né? Soma dos escalares com os respectivos vetores pode estar no mesmo plano.
de V2 e V1. Porém, V3 pode ser que não esteja, né? Esse desenho aqui é bem esquisito, porém dá para entender, né? Só basta fazer a soma dos escalares com os vetores V1 e V2, respectivamente. Esse desenho aqui a gente já tinha anteriormente. E esse outro vetor aqui é a soma dos três, né? Soma dos três vetores com os escalares. Beleza? Formando aqui um outro paralelogramo, né? Outro paralelogramo aqui. Tá? Continuar aqui. Deixa eu ver o que dá para ver mais. A gente não cansar muito, porque tem muita coisa, tá? Claro que a gente vai ver só... Deixa eu ver aqui, tem alguém fazendo pergunta? Às vezes está travando. Eu não sei se... Porque aqui eu acompanho no computador e no celular, então não sei dizer se está travando para vocês. Mas para mim não está. Tá? Para mim também não. Então eu sigo aqui. Então pode ser que seja o problema aí na internet ou algo do tipo, né? O tempo também não está bom, né? Está meio nublado. Apesar que está fazendo solzinho aqui, então já não sei. Pode ser que seja problema aí no seu computador, na internet. Eu acompanho aqui no celular e no computador, então tudo que eu faço no computador aparece no celular. Então, ao mesmo tempo, né? Não trava, não fica travando nem o áudio e nem a imagem. Tá? Ó, e está aparecendo o Professor, mesmo movimento. Oi. o senhor pretende passar algum exercício antes da primeira prova? Sim, eu vou passar uma lista, tá? Porque eu tenho 4 turmas e eu estou elaborando aqui o máximo de exercício que vão ajudar para a prova, tá? Porque eu costumo tirar, como eu falei para vocês, questões da lista de exercício. Então, eu vou tentar pegar assim algumas questões dali e da acolá que vão ajudar na prova, tá? Vocês na prova. E vocês vão exercitar justamente o que pode cair na prova. Semestre passado eu fiz uma coisa e esse semestre eu não vou fazer, que é revisão. Não vou passar a revisão. A revisão é a lista de exercícios, tá? Então, estudem por ela, façam os exercícios. Eu vou tentar passar ainda hoje, tá? Porque essa disciplina, eu só tenho essa disciplina hoje, que é a de vocês, tá? No dia de quinta. Dia de terça e quinta só é a turma de vocês. Então, eu estou mais aliviado e eu vou tentar passar o mais rápido possível a lista, tá? Era para ter passado, porque realmente eu estava cheio de trabalho aí durante a Mas semana. o Pode senhor falar. vai corrigir essa lista? Não, pois é, eu coloquei lá no plano de aula no primeiro dia. A lista eu não vou corrigir e também, mas vocês podem ir trazendo durante as aulas, dizendo, professor, não consegui fazer essa questão, como é que faz? Aí a gente faz aqui rapidinho, né, tira a dúvida e continua o conteúdo, né, se tiver conteúdo no dia. Mas se der tempo, eu pretendo passar umas 2 aulas, né, antes da prova, fazendo isso, né? Vocês trazem as questões, tragam as questões que vocês têm dúvidas, né? Ou acha que pode cair na prova, né? Ou não conseguir fazer de jeito nenhum essa questão, professor. Como é que faz? Aí a gente faz aqui para vocês, tá? A gente resolve aqui, eu apresento para vocês a questão. Mas, se vocês trouxerem, se vocês não trouxerem, eu não tenho como saber se vocês têm dúvida ou não. A lista eu não costumo resolver a lista, né? Da resolução da lista. Mas é como eu falei, vocês podem trazer questões pontuais e a gente pode resolver durante as aulas, né? De preferência lá, eu pretendo, né? Não sei se eu vou conseguir passar todo o conteúdo da primeira prova até a data da primeira prova. Porém, se a gente tiver uma aula antes ou 2 aulas antes da prova, terminado o conteúdo da primeira prova, aí a gente pode só falar de exercício, só fazer exercício,
relembrar conceitos e fazer exercícios. Mas eu, nos meus cálculos, provavelmente vai sobrar só uma aula, ou seja, 2 horas para a gente fazer alguns exercícios, tá? Então, eu espero que a gente ainda tenha esse dia, né? Essas 2 horas aí para fazer exercício. Mas se der tempo, por isso que eu espero que não tenha mais interrupção nas nossas aulas, né? Mas mesmo que que a gente não tenha, que a gente tenha algum compromisso, no caso, uma reunião ou algo do tipo, eu pretendo não atrasar. Como é que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula, tá? Deixar gravada. Então todos vão assistir gravada, tá? Para a gente ir adiantando o nosso assunto. Porque senão, adiantando não, né? Não deixar atrasar, na verdade. Aí eu vou ter que utilizar o meio de gravação, e não a aula remota em si, tá? Mas a gente vai ver sim exercícios, tá? Eu vou assim que eu conseguir, eu tenho várias questões aqui, tá? Vou tentar passar para vocês o mais breve possível, tá? Tem algumas questões aqui. Eu vou até tirar umas dessas listas aqui de um professor anterior, né? Não sei se vocês estão vendo. Vou tentar tirar aqui dessa lista. Ixi, não dá para ver, né? Fica por causa do fundo de tela. Mas tem uma lista aqui, eu já peguei algumas questões. Eu não pretendo passar tantas questões, porque a gente não tem tempo hábil para fazer tantas questões da lista que eu passar. Mas vocês podem fazer as questões que estão no livro, tá? Vão fazendo aí. Tem a resolução lá no final, né? A resposta. Resolução não, a resposta lá no final do livro. Aí vocês comparam com a que vocês encontraram, tá? Então vão fazendo isso aí, não esperem lista. Porque, como eu falei no início, eu pretendo tirar questões da lista, porém as questões da lista são parecidas com as questões dos exercícios do livro. Então, meio que se vocês estudarem, começarem a fazer as questões do livro, né, já facilita a vida de vocês. E pode até ser que tenha algumas questões da lista de exercícios que eu tirei do próprio livro, né? Eu vou tirar algumas, claro que eu vou modificar algumas, né? Para vocês encontrarem uma solução diferente, né? Que não esteja lá no final do livro a resposta, tá? Deixa eu ver o que dá para a gente ver aqui ainda. Para a gente finalizar a aula, deixa eu ver. Ângulo entre vetores. Só para a gente finalizar, vamos ver esse último assunto aqui por hoje, tá? Por hoje. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, como eu falei, não esperem a lista. Assim que eu terminar, eu envio para vocês. Se eu não enviar hoje ainda, eu envio amanhã, tá? Ah, professor, mas não está no horário da aula. Não precisa estar no horário de aula para a gente enviar os exercícios, né? Vamos lá. Ângulo entre dois vetores, ou ângulo de dois vetores, né? O ângulo formado entre dois vetores, tá? Então, um ângulo de dois vetores, U e V, não nulos, né? Claro, sempre tem que ser não nulos, porque senão a gente não vai ter ângulos no formado entre vetor nulo e outro vetor nulo, ou vetor qualquer e um vetor nulo, né? Então, eles devem ser não nulos, e esse ângulo, né, é chamado θ, né? Essa letra grega aqui, θ, e esse ângulo θ, é formado pelos segmentos de retas, né, os semi-retas, essas semi-retas OB, OA e OB. E esse ângulo θ, ele sempre vai estar entre 0 e π. Aí vocês têm que lembrar dos conceitos lá de geometria, né? Opa! Geometria ou trigonometria, no caso, né? O ângulo θ está entre 0 e π. O que quer dizer isso, professor? É o ângulo zero e o ângulo de 180 graus, né? Então, tem que estar entre 0 e 180 graus. Esse π radianos, né, é equivalente a 180 graus.
beleza? Só que aqui é menor ou igual, né? Então ele pode ser igual a 180 e pode ser igual a zero nesse caso, né? Só se as retas forem coincidentes, né? Coincidentes. Mas vamos ver aqui como é que funciona isso, né? Como é que a gente encontra ângulo entre vetores. Da mesma forma que a gente encontra entre segmentos de retas ou semi-retas, né? Esses ângulos aqui, né, formados, eles são formados e podem ser formados, né, quando a gente parte de um ponto em comum, né, da extremidade. Né? Nesse caso aqui, como a gente está tratando de vetores, vetor OB, né, ou segmento OB, gera o vetor V e OA gera o segmento, o vetor, né, U. E eles estão orientados aí, né, orientados por essas semi-retas aqui, né? Então, essas semi-retas geram um ângulo θ, né? Um ângulo qualquer. Digamos aqui, como ele é agudo, né? Pode ser de 30 graus? Pode. Gerar um ângulo de 30 graus aqui. Então, um ângulo θ de 30 graus. Mas aqui, na maioria das vezes, a gente vai ver em π radianos, né? Em alguns casos, π radianos. 30 graus é π sextos, né? Π sobre 6. Alguns casos. Em outros casos, não. Quer dizer, na maioria dos casos que a gente vai ver aqui, pode ser dado em ângulo também, né? 30 graus, tá? Não necessariamente tem que ser em π radianos. Então, vamos lá. Se θ é igual a π, né, como eu falei para vocês, 180 graus. Então, U e V têm a mesma direção e sentidos contrários, tá? Então, aqui, partindo do ponto zero aqui, né? Ponto zero não, O, tá? Isso aqui é um O. Se é ponto, não é O, é zero, não é zero, é O. Tá? Então, da origem aqui, a gente tem o vetor V aqui, certo? E o vetor U aqui. E fica nítido que eles estão em sentidos contrários, né? Sentidos contrários, porém na mesma direção, né? Ou seja, tem uma reta suporte aqui, né? Que apoia esses dois vetores, tá? Então tem mesma direção em sentidos contrários. Esse daqui é o ângulo θ de 180 graus, ou seja, π, tá? Creio que a maioria já saiba esses conceitozinhos aqui de geometria, né? Vamos lá. Se o ângulo for θ, agora o ângulo θ foi igual a zero, agora sim. Então ele pode ser igual a zero, certo? Segundo a definição aqui, o ângulo ele pode ser zero, pode ser π e pode estar entre zero e π, ou seja, 0 e 180 graus, tá? Entre 0 e 180 graus. Então, quando ele é π, a gente tem os vetores nesse formato, né? Mesma direção em sentidos contrários. Quando o ângulo é zero, o IV tem mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, essa mesma direção e sentido, beleza? Aí vocês lembram lá, né, no ciclo trigonométrico, que aqui fica o ângulo zero, né? Aqui fica o ângulo 180. Certo? Só que aqui, ó, essas setinhas aqui, ela representam o vetor. Então, se eu tenho um vetor aqui em cima e tenho outro vetor aqui em cima, é o vetor de ângulo zero. Só que quando eu venho com esse vetor para cá, para o outro lado, né, como se fosse um relógio em sentido anti-horário, né? Eu tenho aqui o vetor mede um ângulo de 180, né? No caso π, e sentidos opostos, né? Sentidos contrários. Fica bem nítido isso, né? Precisa
Muita explicação, basta ver o desenho, já dá para entender por que está no ângulo zero, em mesma direção e sentido, e no ângulo de 180 graus, mesma direção, porém em sentidos opostos, né? A setinha foi até o outro lado, né? Ou algo desse tipo. Você pode também pegar a setinha em sentido horário também, né? Digamos que essa seta esteja aqui, ela vem, vetor V, né? Vem para cá. Aí forma um ângulo de 180 graus. Vamos lá. Ângulo pimeios. Ó, pimeios, para quem não lembra aí, pimeio é equivalente ao ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Tá? Então, a gente diz que esses vetores U e V são ortogonais. Não esqueçam disso, tá? Ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E a gente denota por essa simbologia aqui, certo? Vetor U é ortogonal ao vetor V. Tá? Então, o vetor U aqui, ó, certo? Ele é ortogonal ao vetor V, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, um retângulo. Olha aqui, ó. Lembra lá? Retângulo. Então, a gente tem aqui a soma vai ser a diagonal maior aqui, né? Nesse caso aqui. Nesse caso, as diagonais são as mesmas, né? Tem o mesmo módulo, né? O mesmo comprimento. Mas aqui é só para denotar que realmente a gente tem a soma, essa diagonal. Como soma vai ser essa diagonal, beleza? Aí a gente pode escrever também, né? Utilizando lá aquelas expressãozinhas que a gente vê. Né? Então, esse triângulo OBC, né? OBC, é esse triângulo aqui. Ele forma o quê? Um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. Esse triângulo aqui. Só que aqui, como esse vetor aqui, ele é paralelo a esse outro lado, então a gente diz que esse vetor aqui também é U, certo? Aqui a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, lembra? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem o teorema de Pitágoras pode ser aplicado também a vetores? Pode. Então, aqui, nesse caso, né, aplicando aqui, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Certo? Só que está em módulo por quê, pessoal? Porque a gente quer a distância. Lembra lá? A distância, o módulo é dado, ou a distância é dada em módulo. Por isso que aqui vem como módulo. Módulo da soma dos vetores ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado, já que a gente está tratando de distância. Né? Então, a distância a gente calcula através do módulo dos vetores. Beleza? Então, essa expressãozinha saiu do teorema de Pitágoras. Beleza? O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Tá? O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Né? O vetor V é ortogonal, ou o vetor U é ortogonal ao vetor V, e M é um número real qualquer, é uma constante, um escalar. Então, U ainda vai ser ortogonal a M vezes V, um escalar pelo vetor V. Tá? Ainda vai continuar sendo ortogonal. Tá? O ângulo não vai mudar, mesmo que eu aumente ou diminua aquele outro vetor. Tá? Bem simples, né? O ângulo formado pelos vetores U e oposto de V, né? Menos V, é suplemento do ângulo U e V.
Tá? Suplemento, lembra lá o que é suplemento? Suplemento é um ângulo que completa 180 graus, certo? Então aqui eu tenho um ângulo θ e aqui eu tenho um ângulo que é suplemento do ângulo do ângulo θ, né? Ou seja, é π menos θ. 180 menos o ângulo que eu tenho aqui entre os vetores U e o vetor V, certo? Θ é o ângulo entre o vetor U e o vetor V, certo? Aí aqui eu tenho um vetor, o oposto do vetor V, né? Que é esse daqui. O vetor V, o oposto, vocês lembram? Que ele tem a mesma direção, porém em sentido oposto. E mesmo módulo, né? Mesmo tamanho aqui. Então, a gente diz que esse ângulo formado entre U e V, né, ele é suplemento desse ângulo aqui entre U e menos V. Tá? Ou, desculpa, ao contrário. Né? Esse ângulo aqui, π menos θ, né, formado entre U e menos V, é suplemento do ângulo UV. O ângulo formado por U e V. Beleza? Tranquilo, né? Ou seja, suplemento complementa, né, os 180 graus. Suplementa 180 graus, né? No caso, quando a gente falar que é complemento, complemento é 90 graus, tá? A gente fala complemento é 90 graus, suplemento 180 graus, beleza? Aí aqui tem alguns exercícios, eu vou passar alguns exercícios desses, tá? Na lista. Então, acho que por aqui tá bom, né? Eu vou passar na lista, mas na próxima aula a gente vai ver como fazer alguns aqui. Mas já vão treinando, tá? Esses exercícios aqui são bem simples, né? Alguns eu já até expliquei como é que faz, tá? Aqui tem as respostas logo em seguida, tá? Respostas logo em seguida. No caso aqui, só da questão 3, né? Aqui só dá a resposta da questão 3, tá? E é essa última aqui. É para dizer qual é o ângulo, né? Determinar o ângulo formado por esses vetores. Sabendo que o ângulo entre U e V é 60. Aí aqui tem a resposta, tá? Então vão fazendo esses exercícios, não vão deixando para depois. Pode ser até que eu coloque esses exercícios aqui na lista e você já tenha até feito, né? Então já facilita a sua vida, beleza? E na próxima aula a gente vai começar com os vetores no R2 e R3, tá? Bem rápido, né? Porém, que vale são a quantidade de exercícios que você faz. Você aprende muito fazendo mais exercícios, tá? Então não deixe de fazer os exercícios. E a gente se vê na próxima aula. Dúvida até aqui, pessoal? Perguntas? Oi, oi. Se não tiver pergunta, a gente se despede por aqui. A gente se vê na semana que vem, tá? Bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau. Você também.